Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à conferência Responsabilidade Socioecológica, Visão Global, Ações Territoriais. E hoje é um dia muito importante para o Brasil, lembrando que hoje é Dia Nacional da Consciência Negra no nosso país. E essa mesa brasileira está alinhada com falas desde o chão latino-americano, de onde vem o Papa Francisco. E isso só seria possível graças ao coordenador da Vila Energia e Pobreza, Maurício Pizzolo. Bom, é uma alegria apresentar esse grande evento e comungar tamanho conhecimento através das palavras de duas das maiores figuras do cristianismo no Brasil. O grande intelectual, teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff, que admiro com afinco há bastante tempo, e o admirável e inspirador Padre Wilson Groh, que há décadas atua junto às periferias de Florianópolis. Bom, a nossa audiência interaja conosco ao longo do evento, respondendo no chat do YouTube, e quem quiser pode colocar a sua resposta junto ao seu e-mail, pois nós enviaremos as respostas aos conferencionistas e eles poderão interagir com vocês posteriormente. As perguntas que nós pedimos para o Leonardo Boff e para o Padre Wilson lançarem para vocês são: como inserir a política com amor e com amabilidade enunciada na Fratelli Tutti, nos parágrafos 194 e 223, dentro da economia de Francisco? E, diante da evidente e crescente desigualdade, como articular no território das nossas cidades a economia de Francisco? Esse primeiro bloco é dedicado ao olhar global e entrará em questão a racionalidade neoliberal e o seu desmantelamento do social. Após décadas de contestação, a forma de organização social e ataques ao estado de bem-estar social, será possível ainda pensarmos em reformar o sistema? Bom, dado esse introito, eu passo a palavra ao Leonardo Boff. Leonardo, no te oímos. Micrófono. Yeah. Começo de novo. Tudo de novo? Tudo de novo, Frei. Então, bom dia a todos e a todas. Quero saudar especialmente os organizadores desse encontro, Maurício e outros, e todos aqueles que nos acompanham por este vasto espaço do mundo. Para entender a singularidade da proposta da economia de Francisco, temos que ver claro que o Papa rejeita resolutamente a ordem econômica atual. Na Fratelli Tutti diz claramente: se alguém pensa que se trata apenas de fazer funcionar o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar o sistema e as regras já existentes, está negando a realidade. Não se trata, portanto, de melhorar e nem só de fazer funcionar melhor. Diretamente diz, cito, que é uma ilusão enganadora pensar que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. Por isso, ninguém se salva sozinho. Só é possível salvar-nos juntos. Num Twitter, em final de outubro, ele diz mais claramente: ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Ataca diretamente as 4 pilastras que sustentam o atual sistema mundial econômico: o mercado, em termos de economia, o neoliberalismo, em termos de política,
o individualismo em termos de cultura e a devastação da natureza em termos de ecologia. O Papa diz do mercado: o mercado por si só não resolve tudo, embora às vezes nos queiram fazer crer neste dogma da fé neoliberal. Trata-se de um pensamento pobre, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. O neoliberalismo reproduz-se sempre igual a si mesmo, como a única via para resolver os problemas sociais. O individualismo é apresentado como o vírus mais difícil de vencer. E, em termos de ecologia, afirma que estamos ameaçando as bases físico-químicas ecológicas que sustentam a vida. Por isso, como muitos dizem, inauguramos o antropoceno e o necroceno. Isto é, a grande ameaça à vida é o ser humano, e não algum meteoro rasante que vem de fora. Conclusão. Encontramos-nos atualmente, diz o Papa, num mundo sem um projeto para todos. E sem esse projeto, ficamos todos reféns do projeto privado dos mais fortes, que instauram um perverso despotismo econômico, social, cultural sobre todas as sociedades humanas. Se rejeita a ordem vigente, que o Papa, tanto no Laudato Si e mais claramente na Fratelli Tutti, se ele rejeita isso, qual a ordem alternativa que o Papa apresenta? De qual fonte vai beber? Vai beber da fonte da qual jorra o mais humano nos humanos, pois só aí se encontra uma base sólida, sustentável, universalizável e que válida para todos. E qual é o mais humano nos humanos? É o amor, que deixa de ser uma experiência somente subjetiva de dois seres que mutuamente se atraem. Amor que emerge como um amor sem fronteiras. É a amizade que ganha uma expressão social, pois não exclui ninguém. A fraternidade entre todos os humanos, sem muros e sem cercas, incluindo no espírito de São Francisco os demais seres da natureza, chamando-os de irmãos e de irmãs. É a cooperação aberta a todos os países e a todas as pessoas e culturas. O outro valor humano é o cuidado, começando por cada um, como diz o Papa, e expandindo-se para tudo que existe e vive. É a justiça social, que é a base da paz. É a compaixão para os caídos nos caminhos. Todo esse mundo de excelências está presente no ser humano e forma o melhor de nós mesmos. Tais valores estavam presentes na ordem vigente, mas eram vividos apenas de forma subjetiva, nas relações curtas, na privacidade da vida. A novidade do Papa, aqui está a novidade dele, foi generalizar e universalizar o que era subjetivo e individual. Então, universaliza o amor, universaliza a amizade, universaliza a cooperação, etc. Eis a alternativa apresentada na Fratelli Tutti. Cito: um novo sonho de fraternidade e amizade social, que se abre ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Quando o Papa fala de sonho aqui, não devemos entender como uma coisa errática, mas como os psicanalistas entendem, especialmente Carlos Gustavo Jung. Diz que o sonho, na profundeza do inconsciente, antecipa realidades futuras. Então, o Papa fala de um sonho possível, de uma realidade que pode se realizar.
e que vai se realizar. Então, fraternidade e amizade social são os eixos estruturadores de toda a proposta do Papa. Ele se dá conta do inusitado da proposta, reconhecendo, cito, parece uma utopia ingênua, mas não podemos renunciar a esse sublime objetivo. Se não é esse sistema que está aí, qual é o sistema alternativo? Temos que reinventar a sociedade, reinventar o próprio ser humano. Na minha interpretação, lendo várias vezes a Fratelli Tutti, eu estou seguro que o Papa apresenta um novo paradigma, uma nova forma de habitar a mesma casa comum. E para perceber a relevância desse novo paradigma, seria importante confrontá-lo com o paradigma dominante que subjaz à nossa civilização, à nossa cultura, aos nossos negócios, especialmente à nossa economia. É assente entre os grandes pensadores, filósofos, sociólogos, que, para os pais fundadores do nosso paradigma, da nossa cultura, do século XVII, Descartes, Newton, Francis Bacon, Kepler e outros, o eixo fundamental é a vontade de potência, ou simplesmente a vontade de poder como dominação sobre todas as coisas. Dominar os povos, dominar os continentes da África, da Ásia, da América Latina, dominar a terra, dominar a vida. A terra, a natureza não possuem para eles valor nenhum, somente na medida em que se ordenam ao ser humano. E para dar eficácia a esse poder de dominação, se erigiu a tecnociência, que é o grande instrumento de dominação até os dias de hoje. De tal forma que construímos o princípio de autodestruição. Esse modelo trouxe grandes vantagens. Nos trouxe o antibiótico, nos levou à Lua e nos trouxe de volta. Mas, simultaneamente, criou uma máquina de morte capaz de destruir a vida por 15 formas diferentes, com armas químicas, biológicas e nucleares. Então, esse reino, esse novo paradigma, é o reino do Dominus, do Senhor, do dono. E o Papa contrapõe a essa categoria do Dominus, que vem de Descartes. Descartes diz que o ser humano é maître e possesseur de la nature, é o dono e o senhor da natureza. Contra esse paradigma do senhor, do dono, do Dominus, o Papa propõe o frater, o irmão, a irmã, de onde se deriva a fraternidade universal, incluindo os dois gêneros, que são as mulheres logo se gritam. Vamos falar da irmandade universal, porque a irmandade universal inclui os dois gêneros, homens e mulheres, irmãos e irmãs. Esse projeto nunca foi realizado historicamente no Ocidente e no mundo. Daí sua surpreendente novidade. Dito numa linguagem bem pedestre, o paradigma do Dominus, do senhor e do dono, é representado pelo punho cerrado para submeter, para subjugar os outros, até os últimos confins da matéria e da vida. Enquanto o frater, a irmandade, é a mão aberta, estendida para a carícia essencial, para se entrelaçar com outras mãos e juntos enfrentar e superar os problemas. Eis a grande questão a ser discutida. Como fazer a transição do Dominus ao frater, do senhor e dono ao irmão? Quais são as mediações? E o Papa deixa esse lado em aberto, porque todas as regiões são diferentes, são ecossistemas distintos e têm caminhos e métodos e formas diferentes.
Então, ele deixou para nós essa tarefa. Mas oferece duas pistas. É possível começar por baixo, caso a caso, lutar pelo mais concreto e local, até o último rincão da pátria e do mundo. Isso é próprio do Papa. Nos encontros que ele fez, muitos já, com os movimentos sociais mundiais, sempre repete isso. Nunca esperem nada de cima, porque vem sempre mais do mesmo ou pior. Comecem vocês mesmos, sejam os poetas do mundo novo. Ele repete isso na Fratelli Tutti. Sejam os poetas do mundo novo, de uma nova democracia participativa, de uma agricultura ecológica, da busca da justiça social sem a qual não há paz. Façam pequenas cooperativas, viva a fraternidade. Comecem vocês. E que todo conhecimento seja para a vida e não para o mercado. Lutem pela justiça social sem a qual não há paz. E, por fim, diz, cuide da Mãe Terra, porque sem a Mãe Terra todos os projetos ficam inócuos e não existem mais. Então, ele deixa para nós essa tarefa de buscar as mediações. Como é que vamos passar de um modo de habitar a casa comum para outro modo absolutamente novo? Mas ele dá duas referências que são importantes. O princípio da subsidiariedade, que é tradicional na doutrina social da Igreja. Significa o seguinte, que aquilo que o grupo de baixo pode fazer, não deve fazer o grupo de cima. Dê autonomia ao grupo de baixo, que ele se organize, faça, sem precisar do grupo de cima. Portanto, autonomia, cidadão que se une com outro cidadão, que refunda e refaz a realidade. Isso se chama subsidiariedade. E o segundo ponto que o Papa aborda largamente, e que é a ponta da discussão ecológica mundial hoje, é trabalhar a região, o biorregionalismo. Por que isso? Por causa da sustentabilidade. O sistema global não é sustentável, porque 1% da humanidade possui a riqueza equivalente a 99% da humanidade. Isso é absolutamente injusto, insustentável, um crime que brada ao céu e que ofende ao Criador e os filhos e filhas desse Criador. Então, ele acentua a região, trabalhar a região, porque na região nós podemos criar um desenvolvimento sustentável. Não a região definida arbitrariamente pelos nossos municípios, mas a região que a natureza definiu seus contornos, o tipo de florestas, o tipo de águas, de rios, o tipo de aves, de animais, o tipo de população, o tipo de cultura e tradição, esse conjunto que forma a região e o biorregionalismo, onde se dá toda a vida da natureza e a vida humana, trabalhar isso na vizinhança um do outro, não com grandes empresas, mas com empresas familiares, pequenas, cuidando de uma ecologia sustentável, uma agricultura ecológica, incorporando as tradições religiosas, as festas, lembrando as figuras notáveis dessa região, seus poetas, seus escritores, seus mestres, quem sabe até seus santos. Reunir tudo isso, criando uma profunda comunidade, sem precisar transportar para longe os produtos e assim poluir a terra, mas quase tudo se faz aí, criando redes de regiões que se articulam entre si e criando a verdadeira sustentabilidade. Sustentabilidade significa que essa realidade pode se refazer, pode se manter viva e pode estar aberta a novas aquisições e pode ser entregue enriquecida aos nossos filhos e aos nossos netos.
Isso é possível. E o Papa dedica longos números a isso, porque diz a região nos faz sentir o chão, nos faz sentir a riqueza do local, das paisagens, dos vizinhos, das pessoas. Então, ele se coloca e reforça aquilo que mais de 130 cidades no mundo estão fazendo, regiões no mundo já estão fazendo essa ecologia regional, o biorregionalismo. Eu visitei algumas. Lá no sul do México, os zapatistas fazem isso com seus caracoles. Grande autonomia, sustentabilidade, cultura, até religião. Todos às 6 horas se reúnem num lugar e fazem meditação. Pouco importa se é quichua, se é católico, se é luterano, se é qualquer outra coisa, não. Que ele consulte seu coração, que esqueça o trabalho e pense nos outros e pense a si mesmo. Então, o Papa incentiva esse caminho. Então, o Papa fez a parte dele. Compete a nós fazermos a nossa parte. A Fratelli Tutti não dissipa todas as sombras densas que ele descreve, mas ele nos deu uma lâmpada para iluminar o caminho, e isso nos basta. Muito obrigado. Maravilhoso, Frei, muito obrigada. É sempre renovador ouvir suas palavras. E agora eu vou convidar o Lucas Feres, que é mestrando em Economia pela Unicamp, a Mariana Reis, que é doutoranda em Economia pela Unicamp, e o Josimar Priori, que é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, para fazer umas perguntas para o senhor interagir um pouquinho. A palavra é sua. Bom, caro Leonardo Boff, nossos colegas que estão aqui, eu queria trazer atenção ao neoliberalismo como forma de racionalidade contemporânea, né? O filósofo Hayek, considerado seu pai, dizia que a justiça real estava apenas nas regras do jogo e não nos seus resultados. O mercado e as tradições morais espontaneamente conduziriam à evolução humana e não caberia qualquer preocupação com justiça social. Isso está na frase da Margaret Thatcher também, que dizia que não existe sociedade, né? E agora parece que a gente vive justamente as consequências de uma economia sem sociedade, né? Uma economia que se distanciou profundamente da vida. A explosão da desigualdade, as várias patologias sociais. E agora, numa pandemia, a gente é lembrado radicalmente de que a gente vive em sociedade, né? Eu acho que é disso que o Papa Francisco fala na sua preocupação com a construção do povo, a construção de um objetivo em comum. Me parece que a gente precisa disso para reconquistar o Estado, para reconquistar a política econômica e colocar isso a serviço do bem comum. Então, nesse sentido, eu queria pedir um comentário seu, Frei, sobre se é possível desenvolver esse projeto em comum numa sociedade tão brutalmente dividida. Olá, pessoal, Frei, colegas, agradeço muito pelas palavras do Frei. E a minha dúvida, na verdade, é que em 1929, o economista John Maynard Keynes apresentou o texto intitulado Possibilidades Econômicas para Nossos Netos. E nesse texto ele acreditava, né, que o capitalismo e o progresso técnico nos levaria a superar o maior problema do ser humano, que é trabalhar para sobreviver. E que nesse texto ele aponta que há 100 anos à frente seria 3 a 4 horas de trabalho por dia seria mais do que necessário para garantir a sobrevivência do homem e também a sua realização no trabalho, né? Isso, na verdade, não se realizou para os netos de Keynes, mas retornou recentemente, no final do século XX e agora no século XXI, com filósofos como André Gorz e o economista Tim Jackson, como uma proposta para a conversão ecológica. E não só para a conversão ecológica, mas uma ressignificação do trabalho, como instrumento de emancipação do amor ao dinheiro, da construção social e espiritual, e aparecendo também como gatilho de transformações para novos modos de vida. Então, minha pergunta ao professor Boff
A redução da jornada de trabalho, ela pode ser vista como um instrumento importante nessa reconversão ecológica, e a redução da jornada deve ser absorvida pelos potenciais contramovimentos latino-americanos? Obrigada. É uma alegria muito grande estar dialogando com todos vocês, especialmente com o senhor, professor Boff, a quem eu tenho uma grande admiração e inspiração. Queria fazer um comentário, uma pergunta breve, que é o seguinte: o senhor tem trazido isso e o Papa Francisco também, né, uma análise desse sistema, desse paradigma hegemônico, que coloca contra as coisas, contra os trabalhadores, os pobres, os negros. E aqui eu faço o registro de que hoje é o Dia da Consciência Negra no Brasil, e que hoje, no Dia da Consciência Negra, um homem foi assassinado em um supermercado de tanto apanhar, né? Então, esse sistema se coloca contra os indígenas também, contra as mulheres e contra a natureza, que visando a acumulação infinita e, assim, destruindo, né, a natureza e a vida. E tanto o senhor como o Papa Francisco têm trazido a ideia de um novo paradigma, de um paradigma ecológico. E o senhor tem uma expressão em um dos seus livros que é: precisamos ecologizar tudo o que fazemos e tudo o que pensamos, né? Então, dentro da construção desse paradigma, né, eu queria perguntar para o senhor como nós, jovens da Economia de Francisco, daqui para frente, pós-evento, podemos contribuir com a construção desse paradigma. Muito obrigado. Muito obrigada, Frei Leonardo Boff. Eu vou passar a palavra para o senhor, e se puder responder em 5 minutinhos, para a gente conseguir começar o segundo bloco, a palavra é sua, Frei. Bom, eu não guardei o nome das pessoas, mas para o primeiro, que colocou a questão do neoliberalismo, eu acho que uma das coisas mais perversas em economia é a Escola de Viena, com o de Mises, que depois se transportou para Chicago com o Hayek. Porque aí se diz claramente que não existem direitos humanos. O único direito que existe é do mercado. E coisa pior, se diz que a pobreza, é apenas um problema técnico e não ético. O pobre é culpado por ser pobre porque ele perdeu na concorrência. Então, é de uma perversidade suprema. Acho que nunca o capitalismo chegou a uma expressão tão radical que seguramente iria fazer tremer o próprio Marx. Mas ele foi ensaiado primeiro no Chile. E graças a Deus que lá no Chile começou também a reação contra, porque ele é demasiadamente cruel e sem piedade com os seres humanos. Tudo é concentrado na acumulação, não há tudo na concorrência, não há nenhuma cooperação. E como você disse muito bem, tanto Thatcher como Reagan dizia: sociedade não existe. Existem indivíduos que lutam e concorrem entre si. É uma grande bobagem. Que se fosse verdade, haveria autogeração. Você nasce de um pai e de uma mãe que se relacionam e convivem, que não são dois indivíduos, são duas pessoas que se acercam no amor e geram mais vida, geram uma família. Então, é uma abstração total, mas aplicaram concretamente. Então, eu acho que esse sistema está sendo derrotado no mundo inteiro, especialmente derrotado pela própria Terra, porque ele pressupõe um absurdo, que os bens e serviços da Terra são infinitos e que são a base para um projeto infinito. A Terra é pequena, velha, com bens e serviços escassos, muitos não renováveis, e não tolera, não suporta um projeto infinito. E porque tentamos mais e forçamos isso, há mais aquecimento global, mais crescimento de deserto, mais eventos extremos, mais tufões, mais erosão da biodiversidade, etc. Então, o Papa combate especialmente esse tipo de capitalismo,
porque ele não tem nenhum sentido de justiça social. Eu diria, não tem nenhum sentido de humanidade. A pessoa é apenas os músculos que se vendem, inteligência que você compra e o resto não conta. Bom, a segunda questão sobre que a técnica seria um caminho de solução, teria uma função salvadora. Eu acho que a técnica, a tecnociência é importante para dar conta dos problemas de sociedades complexas como as nossas, porque nós ocupamos já 83% da Terra. E os 17% porque não deu. É o Everest, é a Aconcagua, são as grandes montanhas. Então, estamos nos amontoando cada vez mais. Então, a técnica nos ajuda a fazer cálculos racionais de como organizar a produção, as cidades, como distribuir os espaços. Mas o que não pode haver, e a Laudacio Si faz uma crítica contundente, é a ditadura da tecnociência, que se considera a única maneira de você aceder à realidade, como se fosse a única janela que a gente vê ao mundo. Todos os saberes nos apresentam perspectivas da realidade. Esse grande prêmio Nobel em termodinâmica, Ilya Prigogine, um russo que trabalhava na Bélgica, tem um livro famoso traduzido pela Universidade de Brasília, A União dos Saberes, de todos os saberes, da benzedeira, da bruxa, saber popular, o saber das culturas indígenas, o saber técnico, o saber científico, o saber prático, todos os saberes devem colaborar, porque cada um abre uma janelinha sobre a realidade. O que é a realidade a gente não sabe, é um mistério, nós conhecemos lentamente. Então, é importante a gente dar valor, mas saber os limites da tecnociência, porque hoje ela se transformou uma ditadura, um pensamento único, um fundamentalismo técnico-científico. E, especialmente, esse saber capitalista, que a primeira coisa que ele faz quando ele entra é criar desigualdade. Quem diz isso é o Thomas Piketty, que escreveu o livro famoso Capitalismo no século XXI. O segundo volume é Capitalismo e Desigualdade. A primeira frase diz isso. Onde entram relações capitalistas, logo entra a desigualdade entre capital e trabalho, trabalhador e dono. Então, é da essência do capitalismo acumular de um lado e empobrecer o outro lado. Então, ele não é uma solução para nós, porque ele não recolhe a experiência humana, não tem sentido de justiça distributiva, isto é, não só a justiça comum, aquela que distribui com equidade os bens e serviços fundamentais para os seres humanos. Mas a técnica e a ciência podem reduzir o trabalho. Veja, um dos sonhos de Marx era dizer: quando nós largamos o mundo da necessidade de trabalhar, etc., e vamos inaugurar o mundo da liberdade, as máquinas vão trabalhar para nós e nós vamos viver aquilo que só nós podemos fazer, que é pintar, fazer poesia, fazer passeios ecológicos, grupos de reflexão sobre o Teilhard de Chardin, sobre a física quântica, sobre coisas que só nós podemos fazer. O sonho dele é inaugurarmos o reino da liberdade. Só que essa tecnologia foi apropriada pelo capitalismo para aumentar seu poder de opressão ao nível mundial. Mas ela guarda uma promessa. O dia que nós incorporarmos humanamente a técnica e fizermos dela um instrumento para aliviar a vida, então sim podemos ser muito mais humanos, mais criativos, mais poetas, mais músicos, mais pintores, aquilo que a gente gosta e pode fazer. A terceira é o sistema que é contra a vida e que devemos ecologizar todos os saberes, e como os jovens entram nisso. Veja, uma das frases mais duras que o Papa repete muitas vezes é dizer que esse sistema é assassino, assassino da vida natural e assassino da vida humana. Ele cria duas injustiças.
a injustiça social, deixando grande parte da humanidade na pobreza e na miséria. E agora, segundo os últimos dados da FAO, com a pandemia do coronavírus, que até agora tínhamos 690 milhões de famintos. Diz, a continuar assim, chegaremos, a final do ano, a 950, a 1 bilhão de pessoas famintas e miseráveis. Então, não há misericórdia nesse sistema, não há humanidade. Por isso, ele é assassino da natureza e erodindo os ecossistemas, acabando com a biodiversidade. O maior biólogo vivo, Edward Wilson, que criou a palavra biodiversidade, deu os últimos dados. A voracidade industrialista hoje, com as máquinas mais modernas, assassina, mata por ano cerca de 100.000 seres vivos, que há milhões de anos estavam dentro do processo da evolução e, de repente, por causa da agressividade humana, desaparecem. Só que a Terra sentiu isso, a Terra que é viva, a natureza que é viva, nos deu um sinal. Nós avançamos demais, desmatamos, poluímos as águas, o solo, tiramos o hábitat dos vírus, vieram em cima de nós. O coronavírus é um sinal da Terra, e o confinamento social também é outro meio para a gente pensar como nós tratamos a natureza, como nós nos tratamos entre nós. Não pode mais ser sem cuidado, sem colaboração, sem violência. Temos que mudar. Por 35 vezes a Laudato Si, temos que fazer uma radical conversão ecológica. Temos que fazer. Ou fazemos, ou conheceremos o destino já percorrido pelos dinossauros. Desaparecer. Frei, vamos num caminho desculpa te interromper, porque a gente precisa começar por causa do tempo que a gente tem disponível. Então, só uma última frase para os jovens. Diz, olha, eu acho que os jovens, por serem jovens, têm essas ideias novas, que poderão ter iniciativas que desviam desse caminho perigoso e podem iniciar um caminho novo. Muito obrigado. Muito obrigada. Maravilhoso. Eu vou agora começar o segundo bloco, nós vamos falar sobre a lógica a partir do chão em que nós estamos, das nossas ações territoriais que surgem como o direito à cidade, a violência social, as políticas de repressão e extermínio, a gestão urbana militarizada, as práticas agroecológicas, a mística da vida cotidiana. A pobreza real mostra sua cara através das palavras e quer saber o que esperar da economia de Francisco. O padre Wilson Gros falará também sobre o projeto Casas de Francisco, espaço de educação para economias que geram vida e diálogo interreligioso. A palavra do senhor, padre. Então, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Obrigado, nosso irmão Leonardo Boff, pela sua apresentação. Na pessoa do Maurício, Energia e Pobreza, quero agradecer toda a equipe que preparou esse momento para esse grande encontro, na continuidade da Fratelli Tutti e da colaboração do processo de continuidade celebrativa nesse momento da economia de Francisco. Eu começaria com um pensamento do Papa Francisco na Fratelli Tutti, número 8, quando ele fala sobre o desejo ardente que nós temos e que podemos construir nesse tempo que nos cabe viver, ele diz, com dignidade de cada pessoa humana. E possamos fazer renascer em todos e na casa comum e de modo muito profundo o anseio mundial da fraternidade. E aí o que o Papa diz, aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie, e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente,
como é importante sonhar juntos. Sozinho corremos o risco de miragens, vendo aquilo que não existe, e juntos se encontram e se constroem sonhos. Sonhamos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos da mesma terra, que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos e irmãs. Introduzindo nesse pensamento do Papa Francisco, partindo do chão dos nossos territórios, como realmar a economia de Francisco nessa perspectiva e que colocava o Leonardo Boff diante de uma idolatria do mercado. E creio que a pandemia, ela nos trouxe a dimensão de uma profunda injustiça social que está aí abertamente, escancaradamente. Dentro dessa injustiça social, dentro dessa desigualdade social, diante dos gritos da mãe natureza e dos gritos dos filhos e das filhas das terras, três coisas me parece que vêm muito forte. Temos de partir a partir do território e da base dos territórios, que é construir saídas do ponto de vista dos nossos territórios e da onde nós estamos. E aí penso que uma das dimensões mais profundas nesse momento, que grita e que traz esse processo da Terra profundamente, é a questão da infraestrutura. E essa infraestrutura é do ponto de vista da segurança alimentar e de como pensar essa segurança alimentar numa perspectiva de saída. Quando, dizia o Leonardo, 820 milhões de pessoas passam fome, cerca de 2 bilhões encontram-se em situação de insegurança alimentar. Como tornar na prática do território saídas bem concretas para essas realidades. Por isso eu queria, dentro dessa perspectiva, trazer, a partir do Brasil e a partir de uma proposta, Aliança da Mulher, Mãe Terra, por acesso das mulheres à terra e pela soberania alimentar. Creio que a soberania alimentar vai se fazer tão presente dentro dessa economia de Francisco, na prática e na iniciativa do dia a dia, que é fundamental, porque as mulheres fazem parte de um processo de aliança com a Mãe Terra. E a sua aliança com a Mãe Terra, nessa perspectiva, nos ajudariam a fazer com que a nossa juventude possa, como proposta concreta para realmar a economia de Francisco, repensar os seus princípios, propor mudança. Creio que aqui a Aliança Mulher da Terra é um dos principais resultados de uma trajetória coletiva já construída nesse Brasil, com homens, com mulheres, e de modo muito forte com a dimensão camponesa, não? E dentro desse processo consiste a questão do acesso à terra pelas mulheres, da defesa dos direitos aos recursos genéticos e da construção das relações justas em torno da produção, do comércio e do consumo e de alimentos saudáveis. Atenção especial às mulheres se deve à sua importância para a garantia da soberania alimentar. Por isso, creio que construir a realidade, campo e cidade, criar a realidade dentro das próprias cidades, como segurança alimentar, e colocar em marcha os projetos já existentes de centros de bancos de alimento, centros de pequenas cooperativas, centros de alimentação, restaurantes populares frente à fome nesse momento, nesse país é fundamental. A Aliança Mulher Terra propõe, na verdade, enfrentar essas desigualdades, criar condições internacionais do ponto de vista de projetos de saídas e de possibilidades. Eu vejo que aqui há um campo enorme que nós temos de nos dedicarmos cada vez mais. Um segundo campo, que diria, é a casa do Papa Francisco. O que significa essas casas? Seria uma prática de territorialização e o tecido místico, a teia da vida, na qual as juventudes são convidadas a encarnar-se. Como dizia o Leonardo,
É necessário partir de baixo. É necessário trazer toda essa juventude, que é um grande capital social dos meios populares e, ao mesmo tempo, a juventude de classe média, para encontrar-se junto nessa perspectiva de fazer experiências bem concretas, lugar de encontro com os empobrecidos, partindo da centralidade do Evangelho, como diz o Papa Francisco. Encontros como espaços teológicos através dos quais os jovens poderão fazer experiência do Cristo no pobre, como diz São Francisco, sendo também um espaço ecumênico, espaço de diálogo interreligioso com as grandes religiões, construindo também espaços para que as pessoas que não professem fé religiosa, mas que acreditem na justiça, em economias que nasçam da solidariedade. E que esses lugares sejam espaços de trabalho e contemplação para a juventude, itinerários místicos de formação, casas de faróis, espaços orantes e abertos para as pessoas dos territórios onde todas as pessoas sejam bem-vindas, formar comunidades, trabalhos em rede, lugar de cultivo e preservação da biodiversidade, lugar de inovação com energias limpas e renováveis, lugar de capacitar a juventude, conhecer e produzir, aprimorar os múltiplos tecnologias para essa juventude, lugar de potencializar o regional, o territorial, através da pesquisa, da extensão, da produção da ciência, democratizar o conhecimento com acesso, garantir parceria com as universidades e criar as grandes redes. Lugar de vivenciar e aprofundar o humanismo solidário do Papa Francisco. Promover a vivência dos princípios e valores das propostas humanistas do Papa Francisco, para que os jovens sejam multiplicadores de ações solidárias em favor, em prol da vida. Lugar da teologia, teologia do povo, recuperar a teologia na continuidade da libertação, vivenciar a mística de olhos abertos, para compreender a humanidade através dos 3 T de Francisco, terra, teto e trabalho. E que essas casas pudessem ser casas faróis, onde a esperança, como projeto de vida, rompendo com a globalização da indiferença e apostando alternativas à civilização do amor. Construir lugares de liberdade que se vivencie uma civilização de esperança, lugar de partilha, lugar de escrito, lugar de escutar os gritos da terra com a palavra, descobrir a contemplação, o mistério na casa comum. O Papa Francisco diz de que não é um amontoado de problemas a ser resolvido. A casa comum é um espaço do mistério, onde a gente tem de aprender a fazer o processo de contemplação. Dentro disso, então, eu diria de que o primeiro lugar dessa casa de Francisco, que queremos construir aqui na comunidade do Monte Serra, na periferia da grande Florianópolis, onde tem um largo trabalho com a juventude, com a criança, com o adolescente, é apostar na vida da infância, apostar na vida da juventude, apostar na vida. Essa experiência piloto é um convite a todo o povo para reconstruirmos em cada chão sagrado desta nação e do mundo um novo pacto ecológico e social em comunidade, pela fraternidade, pela amizade e amizade social, como diz o Papa Francisco. Então, construímos realmente a Casa Francisco. Todos estão convidados a colocar a mão na massa e realmar realmente a economia nessa perspectiva. Obrigado e devolvo a palavra. Eu que agradeço pelas palavras, padre. Agora eu vou convidar a Cláudia de Andrade, mestra em Arquitetura e Urbanismo pela USP, o Eduardo Brasileiro, educador e sociólogo, e a Gabriela Consolaro, mestranda em Direito Ecológico e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Santa Catarina, para fazerem perguntas para o senhor. A palavra é sua, Cláudia. Então, bom dia a todos e todas. Eu falo a partir do chão que piso, pois eu acredito que a economia de Francisco deve partir do chão da realidade de cada um, e de maneira que reforce o protagonismo local, sobretudo daqueles que são tão descriminalizados, silenciados e perseguidos. Eu também, Padre Wilson, atuo nas periferias de São Paulo e junto à Pastoral Povo de Rua. E eu penso que as nossas atuações são muito bem sintetizadas na fala do Papa Francisco a partir dos 3 T's, terra, teto e trabalho, pois nossa bandeira de luta é pelo direito à cidade. Então, eu queria começar minha fala contextualizando
que é importante, é muito necessário que a gente reconheça que a nossa linguagem não é neutra, muito menos a nossa prática, elas são políticas. Então, eu penso que, quando a gente fala da relação entre as periferias e o mundo público, que é historicamente marcada pelo conflito, a gente também está falando da relação entre a política e a violência. A violência social, que vincula o crime aos territórios populares, ou seja, a criminalização das periferias e dos seus moradores, e a violência política, que é praticada sobretudo a esses jovens periféricos, através da repressão, do extermínio e do encarceramento. São violências, então, que atravessam o cotidiano daqueles que moram na periferia, e por isso a importância de um dia como hoje, que é comemorado aqui no Brasil. Então, Padre Wilson, muito inspirada pelo alerta do Papa Francisco de que o real muitas vezes cede lugar à aparência e de que precisamos ter honestidade em relação ao real, como reforça John Sobrino, eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa cultura dominante, construída em torno da naturalização das desigualdades sociais e dessa guerra urbana que vivenciamos, que tem uma lógica militarizada da gestão urbana e faz com que corpos e territórios sejam extremamente estigmatizados, marcados e, ao mesmo tempo, invisibilizados. Muito obrigada. Querido Padre Wilson, amigos e amigas, Leonardo Boff, olha, quando o Padre Wilson coloca aqui territorializar, ele fala de concretizar essas e outras ações e ideias que envolvem a economia de Francisco e Clara. E está nascendo na periferia da cidade de Florianópolis, com o grande apoio do Padre Wilson, a primeira casa de Francisco e Clara, em que todos os anseios de justiça socioambiental se unem para organizar a comunidade em torno de práticas, como disse o Leonardo Boff, agroecológicas, populares e de espiritualidade libertadora. Por isso, o impulso das casas de Francisco e Clara está nisso, unir movimentos e lutas. Por exemplo, no Brasil, hoje é dia da consciência negra, dizia Josimar, dizia Tatiana, né, dia 20 de novembro. Hoje o João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, assassinado ao evidenciar que aquilo que diz Angela Davis, né? Não basta nós não sermos racistas, é necessário nós sermos antirracistas. São lutas, então, essencialmente por novas economias. E além desse projeto que o Padre Wilson nos apresentou, que o Eduardo também comentou, nós, jovens do Brasil, especialmente os jovens da Vila Agricultura e Justiça, também passaram a se organizar, como o Padre Wilson nos apresentou, de forma tão afetuosa, em torno da Aliança Mulher-Mãe Terra. Essa proposta de articulação para conceder o acesso das mulheres à terra e fortalecer a soberania alimentar. E é na intersecção dessas duas grandes propostas brasileiras que as casas de Francisco e Clara reúnem as nossas iniciativas e oferecem esses espaços místicos, concretos, laborais, onde as juventudes e a comunidade poderão fazer a experiência do Cristo no pobre, como a Cláudia também nos falou hoje, como fez o próprio São Francisco de Assis, lá em Assis, onde estaríamos reunidos neste dia. E além de ser também um espaço de educação para as economias que geram vida e de diálogo interreligioso com as mais diversas crenças. E a partir disso, Padre Wilson, que a gente gostaria de saber do senhor, qual que é a grande importância dessa experiência, dessa iniciativa das Casas de Francisco, e por que seria interessante que existissem muitos lugares concretos como esse, nas periferias do Brasil e do mundo. Obrigada, paz e bem. Padre Wilson, a palavra é sua, se o senhor conseguir responder a interação dos jovens em 5 minutinhos, pois o nosso tempo está bem apertado. Muito obrigada. Vou fazer o máximo possível para responder a Cláudia, para responder ao Eduardo e para responder a Gabriela num único bloco. Então, eu diria para a Cláudia, que pisa com os pés no chão a partir da experiência, creio que você, como urbanista, tem um trabalho tão importante do ponto de vista dentro dessa realidade territorial, porque o encharcamento com a realidade, ele é fundamental. É ali que se toca a compaixão, ali se toca a vida, ali se toca a carne do outro, que é a carne do Cristo,
a carne do Cristo, a carne do outro e a carne da Eucaristia, não tem diferença. Por isso, na visão do bem comum, na visão da justiça social, é fundamental esse entendimento teológico. E dentro disso, eu te diria, Cláudia, 60 mil jovens no Brasil são assassinados anualmente. É um potencial, um capital social que aqui tem de entrar a economia do Papa Francisco. Aqui tem de realmar essa economia sem vida, sem perspectiva, onde a grande maioria assassinada é a juventude negra. Juventude negra, nesse dia 20 de novembro, em que a gente celebra essa dimensão. Então, eu te diria que essa guerra urbana, essa estrutura urbana, essa segurança que investe nas armas e não investe na vida, não investe em políticas públicas, nós temos de criar uma cidade com mecanismos realmente de participação popular. E é fundamental tornar a democracia esse espaço e não perdermos essa nossa memória de 30 anos de luta nesse país. Então, inverter esse processo contra essa guerra urbana, contra a cultura dominante e contra o assassinato da juventude. E nós temos no Brasil uma das polícias que mais mata. É necessário reinventar esse processo. Quanto à questão, quando o Eduardo dizia sobre as novas lutas de economia e entrar por dentro desses processos, e a Casa de Francisco, Eduardo, e eu acho que queria ainda dizer, nessa perspectiva, nesse chão latino-americano, a importância das comunidades eclesiais de base. Elas são um chão que permeiam e que pegam por dentro o território. E eu diria para você, tanto quanto as comunidades eclesiais de base, nós deveríamos pensar agora, tanto quanto as casas de Francisco. As casas de Francisco deveriam ser como as comunidades eclesiais de base. Porque as comunidades eclesiais de base cumprem um papel de ecumenismo, de diálogo religioso, da presença das crianças, dos jovens, das mulheres, dos idosos. Ela cumpre esse grande papel. As casas de Francisco, elas têm de se espalharem no mundo como luz e como legado para a juventude. O grande legado desse encontro, sem dúvida, é tornar as casas de Francisco luz de esperança, casas de Francisco e Clara, luz de esperança, tanto quanto as pequenas comunidades, as milhares e bilhares de comunidades na humanidade. Eu penso que esse é o sonho que a gente tem de levar para frente para construir novas economias. E essas novas economias, dentro dessa perspectiva já falada, e dentro desse teu grande trabalho em São Paulo, na Zona Leste, e na tua atuação concreta da prática do dia a dia. Oxalá, partindo de Florianópolis, a gente constrói realmente para o mundo inteiro. E oxalá a gente crie espaços para que venham jovens de 5 continentes viver conosco. E dentro dessas casas de Francisco, a gente fazer o grande trabalho da revolução. A revolução de São Francisco de Assis. Aquilo que pede o Papa e que diz o Papa na Fratelli Tutti agora, não? Amizade social e, ao mesmo tempo, essa construção da fraternidade universal, que tem de ser construída. Ela não é concreta ainda. Temos de botar mãos na massa. E aí nós contamos com a juventude. Veja a juventude brasileira. 60 mil jovens são assassinados. Quanto potencial, quanta juventude que poderia contribuir. Aqui é necessário uma inversão de prioridade. E aqui é o grande papel nosso, de construção enquanto sociedade civil, para também a gente repensar as políticas públicas do Estado. Quanto a Gabriela, quando ela pergunta sobre essa aliança da Madre Terra, sem dúvida a aliança da Madre Terra e as casas de Francisco, elas poderão fazer essa aliança com as mulheres, com a Mãe Terra, por acesso das mulheres à terra e pela soberania alimentar. A soberania alimentar, sem dúvida, nesse momento de fome, de pandemia, o papel das mulheres, Gabriela, é fundamental. E aqui creio que as casas de Francisco, elas poderão articular esses espaços, campos, cidade, e as histórias com os movimentos, como, por exemplo, a história do movimento Sem Terra, a agroecologia,
e como trabalhar essa agroecologia e a questão da própria segurança alimentar a partir de baixo, a partir do concreto, a partir das cooperativas, a partir das mulheres, a partir dessa consciência enorme que as mulheres têm na prática do dia a dia. Então, muitíssimo obrigado pela participação e vamos à frente com coragem, nós, os brasileiros, nós, dentro dessa fraternidade universal, de construirmos realmente e botarmos na prática. Quem sabe daqui a um ano já temos as casas de Francisco funcionando e a gente realmando essa grande economia. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, padre, que assim seja, né? Nós chegamos ao fim dessa conferência. Eu agradeço muitíssimo ao Leonardo Boff e ao padre Wilson Groh pelo brilhante saber compartilhado com todas e todos que nutrem tanto conhecimento dentro de nós. Também quero agradecer ao Lucas Feres, a Mariana Reis, ao Josemar Priori, a Cláudia de Andrade, ao Eduardo Brasileiro e a Gabriela Consolaro, além de tudo, ao suporte do comitê organizador, em especial ao Maurício e ao Klaus. Agradeço, sobretudo, também a nossa audiência. É isso, a caminhada de construção da economia. Seguimos na caminhada, na construção de uma economia que rompa com as lógicas hegemônicas, perversas a todo tipo de vida, e que deva crescer a partir da fraternidade e do respeito. Paz e bem.